Assumir o papel de cuidador de uma pessoa com Alzheimer ou outras demências é um desafio imenso. Que perfil essa pessoa deve ter? Como conciliar a atenção necessária com o paciente e não se esquecer da sua própria vida? Outra questão muito importante é como manter a qualidade do cuidado e combater o chamado estresse do cuidador. Por isso, hoje vamos conversar com uma grande especialista, a doutora Ceres Eloá Ferretti, enfermeira, pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências e mestre em Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em Gerontologia Social, pesquisadora do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela também já foi presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo e cuidou da mãe que teve Alzheimer. É um prazer, Ceres, recebê-la aqui. Olá, Lina. Olá a todos. É um prazer novamente estar com você, batendo esse papo tão esclarecedor, que busca realmente levar informações e minimizar um pouco da sobrecarga que esses cuidadores de quem tem doença de Alzheimer passam no seu dia a dia. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, viu, Ceres? Na verdade, assim, cuidar de uma pessoa com Alzheimer, cuidar de uma pessoa com uma demência é um desafio mesmo, não é uma tarefa fácil, né? Não, não é. Não é uma tarefa fácil, não há uma receita, não há um padrão, nem de paciente, muito menos de cuidador. Cada caso é um caso, cada família tem seu próprio modus vivendi, cada família tem a sua maneira de dividir atenção, tarefas ou não. Então, isso não é realmente uma tarefa fácil. Daí a necessidade de profissionais, de pessoas que têm essa vivência, estarem frequentemente auxiliando com informações que eu acho, acredito firmemente, que seja a nossa principal arma ainda hoje, Lina. Na verdade, existe um perfil mais adequado? Como é que uma família, ao descobrir um paciente com Alzheimer, escolhe quem será o cuidador principal? Tem alguma dica nesse sentido? Tem sim. Normalmente as famílias se organizam de forma a ter um cuidador, a ter como cuidador aquela pessoa que mais se identificava com o paciente ou o paciente com ela. Isso torna tudo muito mais fácil. É muito mais complicado você estabelecer ou escolher um cuidador que o paciente não tinha identidade com a pessoa, não se entendia bem com essa pessoa, ou teve um histórico de vida difícil ao lado dessa pessoa. Então, acredito que, se a gente pode chamar de perfil, acho que seria esse, né? Aquele que tem mais identidade com a pessoa, mas isso de forma nenhuma deixa de lado a importância de se dividir tarefas. Aquele que se torna o cuidador primário, o que mais lida com o paciente no seu dia a dia, pode contar com o auxílio dos outros familiares em outras questões do cuidado. A delicadeza é que acontece muito, imagino, né, Séries, que o cuidador principal acaba ficando com a tarefa só para ele e a família acaba meio que sobrecarregando uma única pessoa. Isso É é o terrível, né, de acontecer, porque acaba com a vida dessa pessoa, né? É o mais comum, Lina. Infelizmente, vários estudos mostram isso, os meus, inclusive. Existe um maior número de famílias que nós chamamos disfuncionais, ou seja, são famílias que transferem a responsabilidade do cuidado para um único familiar, para um único cuidador. E essa pessoa passa, então, a se anular, eu diria, porque ela abandona projetos de vida, ela muda totalmente a estrutura e a sua própria rotina, seus projetos, a família em geral se desagrega, se estabelecem vários conflitos de diferentes naturezas entre adolescentes, entre cônjuges, entre pais e filhos. Assim, é uma situação bastante desafiadora.
E, mais uma vez, os profissionais que dão suporte a essas famílias precisam estar todos inteirados das dificuldades que essas pessoas estão passando para focar nas orientações individuais. Do ponto de vista da enfermagem, isso é assim extremamente necessário, porque nós estaremos identificando na casa da pessoa, ou num bate-papo franco, ou numa reunião de família, as dificuldades presentes em cada cuidador individualmente, daquela casa, enfim, nos cuidados que aquele paciente vai necessitar, enfim, é uma série de variáveis, digamos assim, que nós precisamos atentar para que esse cuidado possa ser de excelência, possa ser adequado tanto para o paciente quanto para o seu cuidador ou sua família. Daqui a pouco, é claro, eu vou querer saber de você dicas para a gente combater o tal do estresse do cuidador, né? O risco, inclusive, de ele adoecer. Mas antes, até para as pessoas que não conhecem muito bem que cuidados são esses necessários para uma pessoa com demência, como Alzheimer, por exemplo, até para a gente contextualizar a importância e a dificuldade desse tipo de cuidado. Eu queria que você citasse alguns exemplos. Por exemplo, alterações comportamentais são frequentes e são difíceis de lidar. Veja, cuidados, para contextualizar mesmo, quando se assume a responsabilidade por cuidar de um paciente que tem demência, a ideia é que haja um cuidado integral. E o que eu chamo de cuidado integral? Que vai desde o entendimento que a pessoa precisa ter do que é a demência, naquele paciente. Então, eu tenho um paciente com doença de Alzheimer numa fase inicial, eu tenho um tipo de cuidado. Eu tenho um paciente numa fase moderada, um outro tipo de cuidado, numa fase grave, um outro tipo de cuidado. Ou seja, um outro tipo de atenção. Veja que cuidado integral envolve o conhecimento da doença, a manutenção satisfatória do paciente no dia a dia, então, alimentação, medicação, higiene, comportamento, diferentes maneiras de lidar com aquela pessoa, entendendo o tipo, o perfil daquele paciente, como ele era antes da doença e como ele está agora, de que maneira eu posso estimular atividades que a pessoa ainda preserva e, principalmente, ter um olhar preventivo, um olhar que foca na assistência adequada, não é esse o termo, que foca na necessidade preenchida adequadamente, necessidade de alimentação, de hidratação, de todas as necessidades humanas básicas, para que eu possa prescrever um cuidado adequado. Você fala que alterações de comportamento, elas infelizmente podem surgir mesmo no curso dessas demências, e a gente não fala só de Alzheimer, Alzheimer é a forma mais comum de demência, mas nós temos outras que desafiam enormemente, principalmente na questão do comportamento. Vale dar um exemplo, eu estava falando sobre demência frontotemporal, que é uma forma de demência que compromete pacientes mais jovens e que surge, em geral, já no seu quadro inaugural, com alterações de comportamento bastante expressivas, que deixa a família totalmente perdida, sem saber o que fazer, já que esse paciente, em geral, não tem alterações de memória, pelo menos no seu quadro inicial, né? Eu estou falando aqui da demência frontotemporal variante comportamental, em que o que marca mais esse tipo de paciente são as alterações de comportamento. E é muito, muito complicado lidar com isso no dia a dia. Então, a pessoa precisa entender, principalmente, que por mais normal que possa parecer, a pessoa não tem condições de julgar
se aquilo está certo ou errado, se aquele comportamento está certo ou errado, e daí o grande desafio para o familiar, que olha para a pessoa e a percebe normal, quer dizer, ela sempre foi assim. Uhum. Não, ela não era assim, ela agora tem uma alteração de comportamento diferente, ela não sabe julgar se uma coisa está certa ou errada, ela não sabe se planejar, ela desconhece principalmente alguns hábitos sociais adequados, ela desconhece quando simplesmente ela vai num cantinho na sala e usa aquele canto da sala como se fosse um banheiro, né? Uhum. Para eliminar, principalmente fazer uma eliminação urinária, e isso agride enormemente as famílias. Daí a necessidade de se informar aos cuidadores que tipo de demência a pessoa tem e principalmente falar sobre alterações de comportamento que podem surgir no curso da demência. E como lidar com elas, né? E Imagino, como, né? principalmente, como lidar com elas. Você vai entender que se você responder a um comportamento agressivo, Uhum. por exemplo, uma agressividade verbal, você responder de forma agressiva também, essa pessoa certamente vai te dar uma resposta uma potencializada Uhum. daquela agressividade. Então, a gente tende a orientar os familiares a jamais bater de frente com o paciente que está com o comportamento alterado. Mas uma coisa bem interessante que eu preciso falar aqui, Lina, é Hum. exatamente a falta de adaptação ambiental, inclusive, que pode promover algumas alterações de comportamento. Então, agitação no barulho, por exemplo, de crianças, no som, eventualmente muito alto, de adolescentes que gostam de ouvir o som num volume alto, no tom ansioso e também, às vezes, ressentido ou com raiva, no tom de voz ou na expressão, né, desse cuidador ao paciente, que o cuidador está desgastado e, de repente, lida com o paciente de uma forma agressiva, por exemplo. Vamos, 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 eu tenho muita coisa para fazer, você está demorando. Meu Deus, eu não suporto mais isso. Fazer um ou outro comentário desse tipo com amigos ou familiares na presença do paciente, Uhum. desculpe, entendendo que esse paciente pode estar com uma área do cérebro responsável pela compreensão da linguagem intacta, e ele pode se ressentir com isso, e se ele não conseguir se expressar verbalmente, ele vai se expressar de uma forma bastante agressiva, inclusive incorrendo em perigo para as pessoas que vivem naquela casa, né? Então, essas coisas precisam ser muito bem explicadas ao familiar que tem a responsabilidade do cuidado, Uhum. fazendo com que ele adapte o próprio ambiente, né, da casa, o próprio jeito de falar, Perfeito. esse ambiente, e peça ajuda, principalmente ao médico que está acompanhando esse paciente. Muitas vezes é necessário a utilização de uma droga para controle comportamental, e a partir do momento que aquela família recebe orientações de como lidar de uma maneira não farmacológica, essa medicação pode eventualmente começar a ser descontinuada. Isso é muito possível. Uhum. Né? Então, a gente tem que olhar cada comportamento isoladamente e perceber se existem fatores extrínsecos responsáveis por ela, ou ambientais, ou do cuidador, ou se o fator pode ser intrínseco para aquela alteração de comportamento, quando o paciente está mal alimentado, ele está com fome, não consegue expressar isso, ele está com sede, não consegue expressar, ele tem dor e não consegue expressar, ele tem um quadro de infecção pulmonar ou respiratória, de uma forma geral,
ou urinária, ele pode ter problemas com o intestino também, e a primeira alteração, Lina, que aparece nesses quadros que eu acabei de citar, são as alterações de comportamento. Ou seja, tão importante mesmo a obtenção de conhecimento para aprender a lidar, né? Mas, Séries, Exatamente. nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta com o nosso programa, tá Perfeito, bom? perfeito, E você perfeito, não sai Lina. daí, a gente volta já já.